1 Samuel 17. Vamos falar hoje sobre vencer gigantes, então fica atento, amém? Se é tempo de avançar, também será tempo de vencer alguns gigantes. Eu vou te falar por quê, porque todas as vezes que o exército avança, ele encontra resistência. Sabe quem não encontra resistência? Quem não anda, quem não caminha, quem não marcha, quem está parado. Mas aqueles que estão crendo em Deus, aqueles que estão confiando na palavra de Deus, aqueles que estão se movendo em fé, esses vão marchar, mas também vão vencer, porque eles vão enfrentar resistências, e estas resistências são os gigantes, amém? Nós vamos poder identificar alguns deles aqui agora, mas nós venceremos cada um desses gigantes, em nome de Jesus, amém? Mas o que nós não podemos desprezar é essa resistência. Porque todas as vezes que você começa a se posicionar, parece que tudo se dificulta. É assim ou não é? O pastor estava no mundo, estava tudo tão bom. Agora eu fui para a igreja, tudo está acontecendo. É claro, você já era do capeta. Fazia a vontade dele. Você trocou de namorado, ele vai vir reivindicar. Por isso você tem que romper com as trevas. A pessoa vem para a igreja, ela aceita Jesus, ela chora, a palavra fala, o louvor, a adoração. Amém, Deus falou com ela, ela entrega a vida para Jesus. Mas ela não rompe com as trevas. Ela tem um novo namorado agora. Homem também, viu? Porque você é noiva. Tem um novo namorado agora, tem um novo senhor da vida dela, mas não rompeu com o antigo senhor. Entendeu? Então o que acontece? Você começou a caminhar com Jesus, mas o diabo não quer te perder. Tudo bem ou não? Então ele vai vir, ele vai insistir, ele insiste, você sabe disso. Ele vai tentar fazer com que você viva aquilo que você vivia antes de conhecer Jesus. Ele vai querer que você volte para aquele namoro sujo e podre que você tinha com ele. E agora você sabe que é santo, você é separado, você está na luz, amém? Então você precisa romper. Então as pessoas começam a se posicionar, parece que o inferno se levanta. E é verdade. A partir do momento que você se posiciona, o inferno se levanta para tentar, diga tentar, impedir você de avançar. Então o inferno, ele sempre vai se levantar. Ele sempre vai tentar fazer alguma coisa para impedir você de viver aquilo que Deus está te revelando agora. Antes havia umas escamas, agora as escamas já não existem mais. Os teus olhos se abriram para uma nova realidade, para uma vida completamente diferente daquela que você vivia antes, com o antigo namorado. Agora você sabe que você pode ser feliz. Agora você sabe que esse novo namorado não usa você, ele te ama. E agora o que esse antigo namorado quer fazer? Pegar você de volta, para destruir você. Só que os teus olhos se abriram para uma nova realidade. E se você não entender isso, qualquer dificuldadezinha você vai querer sair da igreja. Pô, eu estava no mundo, eu tinha carro, eu tinha mulher, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Veio para Jesus, vai começar do zero. Ou você quer manter na tua vida aquilo que era que as trevas te davam? Se foi o diabo que te deu, deixa ir embora. Não sei nem porque eu estou falando isso, tem nada a ver com a palavra. Se você sabe que foi, eu tenho uma empresa, hein? Mas se foi o diabo que te deu essa empresa, se você construiu essa empresa na mentira, no roubo, prejudicando pessoas, deixa acabar essa empresa. Porque Deus tem algo melhor para você. Então as pessoas vão para a igreja e começam a sentir uma resistência, uma dificuldade. Fala para alguém perto de você, faz parte do processo. Aguenta firme, porque esses gigantes aí, você vai vencer. Amém? Então vamos lá. Quando você fala de gigante, o que você lembra na Bíblia? Davi e Golias. Aí já tem um mais espiritual que fala, eu lembro dos gigantes, filhos de Anak.
Hein? Josué e Calebe, quando foram espiar a terra. Amém? A gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos lá, 1 Samuel 17, 57. Vamos lá? Esses dois versículos, eles são importantes. Primeiro porque a história de Davi e Golias você conhece. Amém? Essa história ela é conhecida, ela é riquíssima em detalhes. Dá para extrair vários tipos de mensagens, vários objetivos. Dá para ser base para várias palavras. Eu não vou entrar em alguns detalhes aqui hoje por causa disso. Mas eu quero focar em Golias hoje. O que representava Golias diante de Davi? Porque tem gente que não conhece a palavra e fala, pô, mas Deus podia ter facilitado para Davi, né? Golias fazia parte do processo, ou parte do plano. Golias não estava ali à toa. Ou você acha que Davi escolheu, eu sou fera, eu vou acabar com esse cara. Você acha que foi isso? Não. Deus preparou todo um cenário para que todos vissem o que ele podia fazer através de um jovem desprezado, que ninguém dava nada. Amém? Então não tem a ver com Davi, tem a ver com um cenário que Deus montou, para que todos soubessem que através de alguém insignificante ele podia fazer grandes coisas. Amém? Então esses versículos eles são importantes porque falam do final dessa luta, né? O saldo, né? Voltando pois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Então esses dois versículos, eles tratam o final da história. Não o final da história de Davi, porque esses versículos tratam o final da história da guerra, da luta, da disputa de Davi e Golias, mas também marcam um novo tempo na vida desse jovem. Por quê? Por conta da vitória, por conta daquilo que ele fez, Deus através da vida dele pôde operar ali para livrar todo o exército, estava morrendo de medo diante de Golias. Esse jovem pastor de ovelhas foi colocado diante do rei. E agora, quem que você é, cara? Como que você conseguiu fazer esse feito? Você é o cara, hein, meu? Mal sabia Saul que não tinha a ver com Davi, amém? Mas esses versículos são importantes porque eles marcam uma transição. Fala transição. E por que eles são importantes? Porque nós vivemos uma transição. Repete comigo, amados. Nós, como igreja, vivemos uma transição. Sim, é o fim do antigo ano, início de um novo ano, mas principalmente uma nova fase, um novo tempo, um tempo que Deus está dizendo: olha, vocês nesse ano precisarão avançar como famílias, mas também avançar como igreja. E é importante que você entenda o que foi pregado aqui domingo, e é importante que você entenda o que será ministrado hoje aqui, porque isso implica naquilo que você vai viver nesse ano. Tem a ver com aquilo que você vai viver, tem a ver com aquilo que a tua família vai viver, tem a ver com aquilo que o teu ministério vai viver, tem a ver com aquilo que a igreja vai viver em 2017. Se Deus está dizendo: olha, vocês precisam avançar em 2017, hoje Ele está dizendo: existirão gigantes, e esses gigantes precisam ser vencidos, porque antes da conquista tem um gigante. Fala para o teu irmão: sempre vai ter um gigante que precisará ser derrotado. E qual é o teor aqui? Qual que é o centro da palavra? Muita gente não quer passar por isso. Ai, meu pastor agora está nessa de avançar. Estava tão bom na paz, estava tão bom tranquilo.
Esse tempo de paz estava tão confortável, e agora esse pastor está ficando doido, ele quer pôr a igreja na rua, ele quer pregar a palavra, ele quer fazer com que a gente viva aquilo que Deus tem sonhado para nós. Meu Deus! Porque tem medo do gigante. Só que gigante, repete igreja, o gigante faz parte do plano. Então o gigante não é para você temer, não é para ter medo do gigante, mas para enfrentar o gigante e conseguir de alguma forma discernir o que é esse gigante. Davi conseguiu discernir o que era Golias. Eu falei o que era, eu não falei quem era Golias, porque eu quero pensar que Davi nem olhou para Golias. Davi não considerou quem era o gigante. Saul tentou considerar. Se você conhece a história, ele é homem de guerra, coloca a armadura, você franzino, pastor Jové, como assim? Saul, o rei Saul tentou de alguma forma. Davi, abre os olhos. Davi nem. Por que você tem que entender isso? Porque Davi não estava olhando para o gigante. Davi estava olhando para a oportunidade que Deus estava dando para ele. Porque a Bíblia fala que de um lado, todo o exército de Israel estava parado, paralisado, com medo de um homem. Fala para o teu irmão, presta atenção no cenário que Deus preparou. Para todo mundo. Aí um gigante folgado desafia todo mundo, não tem um para enfrentar ali. Olha que tinha homens de guerra ali. Aí surge esse ser insignificante, de guerra, mas insignificante, e afronta. Por quê? E esse é o ponto aqui. Porque ele sabia que Golias não era um problema. Golias era a promoção dele. Vou dizer mais uma vez que quando eu vi isso esses dias atrás, eu falei, Deus, eu vou pregar sobre isso. E Deus deu essa palavra hoje. Comecei a escrever, eu batia no iPad assim, ó. É hoje! E eu comecei a escrever, já fui para o quarto, já falei para a pastora, nossa, hoje vai, vamos preparar uma chamada no Face, hoje vai, eu entendi. E tem palavra que você prepara, você fala, meu Deus, onde que Deus quer chegar? E aí você vem pregar, você não sabe o que vai dar. Você fala, Deus, estou aqui, vai, vamos usar. Mas quando você sabe o que Deus quer fazer, quando você entendeu em uma frase a palavra, eu fico aqui até amanhã. Esse é o perigo, né? Davi não olhou para Golias como um problema. Davi viu em Golias a sua promoção. Eu vou te falar por quê. Em 1 Samuel capítulo 16 fala que ele foi ungido na casa do pai dele. Esse episódio, eu não vou nem me ater muito aos capítulos, versículos, porque você conhece a história. Esse episódio da guerra foi um tempo depois. Só que a Bíblia fala que antes dele encontrar Golias, ele estava pastoreando as ovelhas do pai dele. E aí ele só foi até o cenário da guerra, porque ele foi levar provisão, comida para os irmãos dele, 3 irmãos que estavam na guerra. Ou seja, vamos comigo, igreja? Ele foi ungido. A Bíblia fala em 1 Samuel 16 que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ele ficou sabendo que ele seria o próximo rei de Israel. Só que não era o tempo. Ele vai pastorear ovelhas. E ali pastoreando ovelhas, talvez ele tenha pensado, quando esse dia vai chegar? Como que vai ser? Eu estou aqui no campo, o exército está lá na guerra, Deus falou que eu vou ser rei. E eu imagino que depois da experiência que ele teve com Deus, quando ele foi ungido, ele já não pensava mais igual antes. Ele sonhava com o que poderia acontecer. Quem está comigo? Quando ele foi levar o alimento, e ele viu todo aquele cenário, ele não teve medo
Porque ele não olhou para o gigante. Vocês estão pegando isso ou não? Ele não ficou focado em Golias, ele ficou olhando o cenário. Meu Deus, é aqui que Deus vai me exaltar. Tem gente que não está entendendo. Ele não olhou para a dificuldade, irmão. Ele não teve medo. Ele foi para o pau com a inocência de uma criança, porque ele confiava em Deus, e porque ele acreditava que o que Deus havia dito a respeito dele, de alguma forma ia se cumprir. Então quando ele viu Golias, ele falou assim: esse é meu passaporte para a vida nova. Acorda, igreja! Esse é meu passaporte, esse é meu troféu. Eu não sei como eu vou derrubar esse gigante, mas eu sei que eu vou derrubar. E isso está tão claro nas palavras dele com Saul. Ele conta a experiência dele, porque eu já matei o leão, eu já matei o urso, isso daí eu vou matar também. Ele sabia que Deus era com ele. Então, tem um gigante ali, eu vou vencer, porque esse gigante aqui é meu passaporte, esse gigante aqui é minha promoção. Depois dessa guerra, depois de que eu matar e arrancar a cabeça desse camarada, eu sei o que Deus vai fazer. Deus vai me colocar na nova fase, no novo cenário. Eu vou me aproximar cada vez mais daquilo que Deus disse que seria a minha nova condição, a minha nova realidade. O gigante era só um obstáculo, mas ele não estava valorizando o obstáculo. O problema é que muita gente valoriza o obstáculo. Meu Deus, é um gigante. Ele nem olha para Golias. Por quê? Era como se os olhos dele estivessem cegos, porque pela fé ele estava olhando para aquilo que Deus havia dito que faria na vida dele. Os olhos vendados, mas eu creio que Deus vai me colocar lá, eu creio que Deus vai fazer aquilo, porque o meu Deus é fiel, Ele cumpre o que Ele disse. Então não é o gigante que vai me fazer parar, mas eu vou avançar, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou vencer, eu vou conquistar. Você não vê ele parando, preocupado, porque ele acreditava em Deus. Era a sua promoção, era o seu troféu. E o que é promoção? Você deve saber. Quem já foi promovido na empresa? Pouca gente, hein? Então esse é o ano da tua promoção. Amém? Mas presta atenção. Promoção é um termo que deriva do latim e que faz menção à ação e ao efeito de promover. Até aí não é novidade para você, certo? Este verbo, por sua vez, significa iniciar ou impulsionar um processo ou alguém. Presta atenção nisso. Elevar alguém a um cargo ou a um emprego superior àquele que ele tinha. Promoção também significa melhoria das condições de alguma coisa ou de alguma pessoa. Fala para o teu irmão, você não é uma coisa, mas você é uma pessoa. Por que eu te digo que Golias era a promoção de Davi? Porque agora a condição, a realidade de Davi mudaria por completo. A primeira coisa que ele fica sabendo, chegando no exército, chegando no campo de batalha, é o que receberia de prêmio aquele que enfrentasse Golias. E é o que ele se interessa de cara. Viu? O que vai ganhar quem derrubar esse gigante? A família não precisa pagar mais imposto. O rei vai encher essa pessoa de riqueza. Ele vai casar com a filha do rei. Está dormindo, né? Entendeu ou não? Então repete comigo, igreja. Não paga mais imposto. Se enche de riquezas e presentes do rei. E casa com a filha do rei. Por que era promoção? Porque ele já sabia que se ele passasse esse gigante, ele passaria inevitavelmente para uma nova fase de promoção melhor do que a anterior, porque até então ele estava no pasto cuidando de rebanho, mas estava debaixo de promessa. Então ele olha para Golias. Deus é bom, Deus preparou tudo. Atrás de Golias está minha promoção. Atrás de Golias
eu vou começar a enxergar e talvez compreender um pouco melhor aquilo que Deus disse que faria na minha vida. Você não vê Golias, você não vê Davi reclamando, você não vê Davi murmurando, questionando. Puxa, mas não precisava ser algo, não poderia ser algo mais fácil. Ele nem valoriza o cenário, o tamanho do guerreiro, as dificuldades. Ele não coloca isso em consideração. Fala para o teu irmão, porque ele confiava em Deus. 1 Samuel 17, 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Quer ser promovido, meu irmão? Vença o gigante que tem impedido você de avançar. Porque gigantes sempre existirão. Quer ver alguns gigantes? Existem gigantes no trabalho. Quem concorda comigo? Você vai trabalhar, você chega lá cheio de fé, confiante, feliz da vida, segunda-feira de manhã, porque você quer dar o exemplo e você é um bom funcionário. Você entraria às 8, mas você está lá 15 para as 8, amém, igreja? Você está feliz da vida, tudo meninão. Aí chega uma Jezabel, um avião. Aí você fala: meu Deus, esse gigante vai me atrapalhar de avançar naquilo que Deus disse ontem para mim. Eu tenho que vencer esse gigante. Aí chega o teu chefe, brigou com a mulher à noite, endemoniado. E a primeira coisa que ele te dá de direção, primeiro fumo que você leva a cedo sem merecer: eu vou sair daqui. Como é que vai ser promovido se não aguenta pressão? Como é que vai avançar se qualquer probleminha espana? Como é que vai avançar? Como é que vai vencer um gigante? Se é frouxo, se é mole. Cutuca teu irmão, fala: meu Deus está falando com alguém aqui, não é possível. E que não seja você nem eu, fala para ele. Primeiro gigante, segunda-feira de manhã. Principalmente você que é novo na igreja. Sai de um culto abençoado, feliz da vida. Dá até dó desses no começo. Vai pegar o carro, pneu furado. O diabo é um sujo, né? Aí chega no emprego, já um monte de problema. Aí vai viajar, as coisas não acontecem como queria que acontecesse. Aí, meu Deus. Sai da igreja feliz da vida com a esposa. E aí chega em casa o gigante do casamento. É assim, não é? Sai da igreja, meu Deus, essa semana vai, agora meu faturamento vai deslanchar. Pô, entreguei meu primeiro dízimo. Depois de 10 anos de igreja. Amém, criou vergonha na cara. Aí, gigante na empresa. Pior semana do ano. Mas o que você precisa entender, presta atenção, é que Deus prepara cenários. E esse cenário que hoje você olha e fala: meu Deus, Golias, é a tua promoção. Fala para alguém perto de você, mas é para falar, deixa de ser mole. Fala: ops. Procura alguém simpático pelo menos, vai. Ops. Se não olhar para você, cutuca o ombro dele. Olha para mim, irmão, fala, pode falar. Te dou a liberdade, pode cutucar. Cutuca aí, irmão, no fundo aí, ó. Vamos, Samuel, vamos. Fala para ele assim, mas fala olhando no olho dele. Fala: o teu gigante de hoje é a tua promoção para amanhã.
Aplauda ao Senhor bem forte se você acredita nisso. Por isso vença o gigante. Avance. Sabe o que é interessante aqui? Esse jovem, ele viu além do gigante. Ele viu além de Golias. Aí você fala, pô, eu saí daqui da igreja domingo, feliz da vida, eu vou avançar, agora vai. Aí primeiro o gigante. E detalhe, aqui entre nós, ainda existem os gigantes dentro de nós mesmos. Tudo bem ou não? Quais são esses gigantes, amados? Incredulidade, timidez, medo, orgulho, insegurança, dúvidas e o próprio pecado. Cara, eu vou avançar, esse ano eu vou avançar, mas tem um pecado que eu não quero deixar. Você vai ter que atropelar esse pecado, porque o pecado está impedindo de você chegar do lado de lá. Pô, eu estou crendo que eu vou avançar, eu estou crendo que eu vou alcançar minha família, mas eu sou tímido demais. Amém? É um gigante, mas Deus vai te dar graça, você vai atropelar esse gigante. Como é que você vai ser usado por Deus se você não tem vergonha de abrir a boca? Respeitando a tua condição, respeitando a tua personalidade, as tuas características. A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então, se você se sente incapaz, é tímido, introvertido, meu Deus, faz a obra. Pensa num cara tímido, pastor de vocês. Ah, pastor, você está zoando. Pergunta para minha mulher. Se não fosse uma galera, família, prima, fazer ali, a gente não estava casado. Né? A pastora já fez colocou até faixa de declaração de amor na porta da casa do meu pai, quando a gente namorava. Tinha 17 aninhos. Não devia ter falado isso. Que vai ter de menina com 17 anos pedindo para namorar na sala pastoral agora? Naquela época já era meia boca, é verdade. Namorar, filha, você tem 17, depois dos 21, 22, a gente vai orar para Jesus voltar antes ainda. A pastora começou a namorar com o pastor porque é um rapaz de Deus, bonito, atlético, moreno alto, né? Peitoral de nadador. Ai, vamos lá, vai. Primeiro Samuel 16:12, acompanha comigo. Quem tem promessa aí? Não é caixinha de promessa que você tira toda manhã e não quer ler a Bíblia. Só para desencargo de consciência. Toda manhã, é isso aqui, o Senhor é meu pastor, não me faltará, tá bom. Devocional. Não estou falando caixinha de promessa, estou falando promessa. Quem tem promessa na vida aqui? O que ajudou, presta atenção que isso aqui é um ponto, hein? O que ajudou Davi vencer Golias, avançar e vencer o gigante, foi porque ele conhecia a promessa de Deus na vida dele. Ou seja, ele sabia o que Deus queria fazer, ele sabia que Deus não é homem para mentir. Isso deu gás para ele. A memória da promessa foi o combustível para ele atropelar o gigante. Se ele tivesse dúvida, algum tipo de questionamento em relação à promessa, ele tinha pipocado. Mas ele olhou em Golias a oportunidade para começar a enxergar a promessa. Por isso ele avançou, por isso ele não teve medo. Então mandou chamá-lo
e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que significa? Se você conhece os versículos anteriores a esse, você sabe quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fala: eu vim ungir o novo rei de Israel. Ele começa então a apresentar os filhos fortes, altos, homens de guerra. Não era nenhum daquele. Daí ele lembra: pô, meu filho, acabaram? Não, tem mais um, chama lá. E nesse momento, quando ele chega em casa, ele fica sabendo que ele era escolhido por Deus para grandes coisas. Ele chega na casa dele, talvez nem se importasse com a condição do relacionamento, mas ele chega na casa do pai dele, e quando Samuel vê ele, fala assim, Deus fala para ele: Samuel, unge que é ele vai ser meu rei, ele vai governar o meu povo, ele é o meu escolhido, eu tenho grandes planos na vida dele. Ali rolou um mover, né? Fala para o teu irmão, quando rola um mover, você sabe, né? Tenta imaginar Davi rodopiando, dando cambalhota, sei lá. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. A Bíblia fala que Davi ficou possuído por Deus. Por quê? Porque não foi só unção, foi a revelação do que Deus queria com ele. Irmão, esse vai ser teu melhor ano. Consegue, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, falar isso por umas 5 pessoas perto de você? Pode fazer uma baguncinha santa, mas fala: meu irmão, recebe isso aí, vai. Aplauda ao Senhor se você crê de verdade, de verdade, de verdade. Porque assim como foi com Davi, Deus tem planos a teu respeito. Deus quer se mover onde você trabalha. Deus quer te usar no ministério. Deus quer se mover na tua empresa. Deus quer se mover na tua família. Deus tem pensamentos mais altos do que o teu, não é o que a Bíblia fala? Não é? Porque os meus pensamentos são mais altos. Os meus pensamentos são maiores. E o que ele fala para Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará tudo o que eu desejo, antes fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que eu a enviei. Essa palavra de hoje é liberada sobre a tua vida. A Bíblia fala que assim como a chuva cai na terra e não volta, mas faz brotar e dá, assim será a palavra de Deus. A tua condição já não será mais a mesma. Agora, qual que é a questão aqui? Tem muita gente que sonha, que acredita, mas não tem atitude. E aí sem atitude, irmão, fica difícil. A própria palavra oração tem ação no meio dela. Amém ou não? Não é só orar, eu tenho que ter uma atitude. Pô, eu sei que Deus vai fazer, Deus tem anunciado, mas não se posiciona. Não quer saber de avançar, não quer saber de conquistar, não quer saber de pagar um preço, não quer saber de se envolver. A pessoa até quer avançar, mas ela não quer enfrentar o gigante. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que os gigantes na tua vida hoje só existem porque Deus tem preparado um cenário. Tudo que você precisa fazer é avançar. Cutuca alguém perto de você e fala para ele assim: coragem, rapaz. Só se você for louco, grita isso para ele. Coragem!
Amém! Abra a tua Bíblia comigo em Números capítulo 13. Números 13, 25. Esse texto fala dos espias, amém? Quando eles voltam da terra, trazem o fruto e trazem o relatório da visita. Eles vão espiar a terra, eles voltam, a terra é muito boa mesmo, olha o fruto aqui, ó. Mas tem gigantes lá. Os moradores de lá são altos, são grandes, são fortes, são mais fortes do que nós. De 12 espias, 10 ficaram com medo. Josué e Caleb não, eles dizem assim, vamos para o pau, porque o Senhor é conosco. Sabe o que isso me ensina, amado? Que antes da promessa, há gigantes. A promessa está lá, mas eu vou ter que atropelar o gigante. Por isso você precisa aprender a vencer gigante. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Ou seja, olha, tudo que Deus disse sobre a terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de provisão, tudo que Deus disse é verdade. Esse era o relatório. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então fez calar o povo perante Moisés. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meu irmão, presta atenção na proporção. De 12, 10 ficaram com medo. E esses 12 eram homens escolhidos de cada tribo. Não eram qualquer homens. Eram pessoas escolhidas. E se eles foram escolhidos, eles só o foram por alguma razão, por algum propósito. Porque no mínimo Moisés confiava neles. Eram pessoas capazes para estarem ali. Mas 10 ficaram com medo dos gigantes. Se essa proporção for a mesma de hoje, significa dizer que muitos terão medo de avançar. Mas a Bíblia diz que dos 12 tinha Josué e Caleb, que aqui precisam ser referenciais para você. Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, falaram mal da terra, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali o que, igreja? Gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pegou, amados? Aqui era uma nação diante da promessa. No texto base, Davi e Golias era um homem. Era o plano de Deus na vida de Davi. E aqui era o plano de Deus para uma nação.
Olha, nação, olha, igreja, eu tenho para vocês uma terra de provisão, eu tenho para vocês uma terra de fartura, eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Nessa terra vocês comerão de tudo que é bom. Nesse ano vocês viverão o melhor da vida de vocês, mas ali haverá gigantes, que vocês terão que enfrentá-los. Não tenham medo, porque nesse cenário eu revelarei o meu poder. Era o que Deus estava dizendo para o povo. Só que se você conhece a história, a Bíblia fala que todo o povo chora, quer voltar para o Egito. Esse negócio de ir para a igreja está difícil. Esse negócio de guerra não é para mim. Eu acho que não sou tão casca grossa assim. Deus é quem irá te forjar nessa obra. Não é o pastor, não é o teu líder, não é a marretada em você, não é. É o Espírito Santo vai preparar um exército. É o Espírito de Deus vai te dar condições, ousadia, coragem para avançar e fazer o que você precisa fazer. Aí você pega nesse cenário, toda geração morre e só nova entra. Você conhece a história? Era para ser uma viagem de 40 dias, onde Deus ia revelar poder, entregar as leis. Se tornou 40 anos, um ano para cada dia de teimosia, um ano para cada dia de murmuração, um ano para cada dia de incredulidade. Por quê? O ponto é esse: porque tiveram medo dos gigantes. Quem está entendendo isso, amado? Porque temeram os gigantes, não entraram na promessa. Amado, eu estou queimando aqui, porque eu acredito com os olhos fechados que Deus quer fazer esse ano. Eu não tenho dúvida nenhuma. Só que aqui a Bíblia está dizendo que a nação, toda uma geração, foi impedida de entrar, porque não creu. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles estavam olhando para eles mesmos. Meu irmão, você não tem condição de vencer esse gigante, mas o teu Deus tem. Aí você fala, mas Davi venceu. Não foi Davi. Onde na tua cabeça você acha que uma pedrinha ia derrubar um gigante guerreiro daquele? Deus acompanhou a pedrinha e bateu a pedrinha no único lugar que podia bater. E aí Davi paga de gatinho, sobe em cima do gigante, pega a faca, arranca a cabeça e sai desfilando com a cabeça. Mas quem fez foi Deus. Então não é você, não é o teu conhecimento, não é a tua força, não é o quantas vezes você vai à igreja, não é o quão bonzinho você é para não obedecer os mandamentos, é o quão sincero você é diante de Deus e o quanto você confia em Deus. Para encerrar, não vou nem pedir para você abrir, mas Josué capítulo 1. Quando Josué assume agora então a liderança da nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto. Sabe o que ele mais ouve? Sabe o que ele mais ouve, amado? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Anima-te, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Por que Deus estava dizendo isso para ele, amado? Porque Deus sabia que ele enfrentaria gigantes, e se ele não tivesse a coragem necessária, ele não conseguiria subsistir. Deus sabia que todos esses gigantes, filhos de Anak, precisariam ser derrotados, precisariam ser enfrentados. O Senhor seria com eles em todo o tempo, todas as guerras. E você observa isso na primeira tomada da cidade de Jericó. Eles só gritam, só obedecem a uma direção. 7 dias, último dia 7 voltas, toca o chofar, as muralhas caem. Eles não precisam fazer nada, sabe o que eles fazem? Eles gritam.
E aí eles começam a gritar e as muralhas começam a cair. Por quê? Porque não seriam eles quem derrotariam os gigantes, mas o Deus deles. Então não vai ser você quem vai derrubar o gigante, você precisa de Deus. E aí Josué recebe essa direção. Josué, ser forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a promessa. E tem muita gente precisando ouvir isso de Deus aqui. Ser forte, se encha de coragem, porque é você quem vai colocar a tua família dentro da promessa. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Josué não faz mais nada, só faz a parte de você. Só faz aquilo que cabe a você. Esteja disposto, tenha coragem e guarda as palavras do livro desta lei. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Não tem como você avançar sem direção, irmão. Se você pegar um exército, o que ele faz? Ele recebe uma direção. Sim ou não? Há uma direção, então olha, a direção é essa, então a gente vai seguir. E o que é a nossa direção como igreja? É o pastor? É a palavra. Só eu sei o quanto eu preciso me preparar para saber o que Deus quer que prega. Porque escolher textos, fácil. Mas pregar aquilo que tem a ver com o propósito de Deus para aquela noite, para aquele momento, para aquele ano, para aquela estação, não é fácil, eu posso te garantir. Mas a lâmpada é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então quer vencer gigante? Lê a Bíblia. Fala isso para alguém perto de você. Quer vencer gigante? Lê Bíblia. Esse hábito da leitura, ele é necessário. Nós não temos esse hábito. Muitos querem avançar, muitos querem conquistar, mas não querem direção. Isso não vai dar certo. Senhor, qual que é a tua direção para a minha vida? Salmo capítulo 1 fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Por que prospera? Porque lê. Amém, amados? Eu prospero porque eu leio, porque Deus me dá uma direção. Então ele está dizendo aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Deus estava dizendo para Josué: olha Josué, o sucesso de vocês é a lei. O teu sucesso nessa nova fase é a palavra. O teu sucesso nesse novo ano são as escrituras. Estão entendendo, amados? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor é contigo, Ele não te deixará. Qual que é o segredo, amados? Qual que é o segredo para esse ano? Avançar, vencer e conquistar. Repete isso comigo. Avançar, como um exército agora, amém? Repete comigo, amados. Avançar, vencer
e conquistar. Consegue ver isso na vida de Davi? Consegue ver isso no povo de Israel? Eles tinham que marchar em direção à promessa. A direção era Deus. O Senhor dos exércitos os acompanhavam. Então olha, vem cá, agora vocês vão avançar. Por que é vencer? Porque vocês vão enfrentar a resistência. Por que eu estou te falando isso? Porque não vai ser fácil esse ano. O fato de ser o teu melhor ano não significa que você vai deitar na rede e Deus vai fazer tudo por você. Significa que você vai crer na palavra, você não vai ficar parado, você vai avançar, você vai vencer. Sabe quem vence? Quem vai para a guerra. Não é quem fica. Até para quem está chorando, a Bíblia me ensina a caminhar. Salmo 126 diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com seus molhos. Então qual que é o segredo? Avançar. Vencer. Vencer, falar de ir para o pau. É para enfrentar esse capeta? Eu vou enfrentar, não vou ficar com medinho, mas não. É para enfrentar esse pecado? Eu vou vencer esse pecado. É para enfrentar e romper com a timidez, com medo, com a incredulidade? Amém. Eu vou vencer isso. E eu vou conquistar tudo que Deus disse que faria na minha vida. Porque o gigante é a tua promoção. Fala para umas 10 pessoas perto de você. O gigante é a tua promoção. O gigante é a tua promoção. Fala isso para ele, fique de pé e comece a aplaudir ao Senhor. Fique de pé e comece a aplaudir ao Senhor. Avançar. Vencer. E conquistar.